Olá! Em questão política existem vários grupos, mas para a brevidade deste vídeo vamos selecionar apenas três. Os isentos, os da esquerda e os da direita. Aqueles que se autodenominam de isentos afirmam que vão votar nulo. Ora, isso seria conveniente se você morasse em Marte, em Júpiter, mas como mora no planeta Terra, no Brasil, as políticas públicas que serão implementadas dependendo o candidato, segurança pública, infraestrutura, escola, saúde, afetarão diretamente você. Logo, se você não votar, você corre o risco dos outros selecionarem para você o que é pior. Ora, vejamos a seguinte analogia. Há duas pessoas com chicote que vão lhe bater e você, através do voto, pode selecionar aquele que vai lhe bater. Claro que se você não for masoquista, vai selecionar quem vai lhe bater menos, mas se votar em nulo, corre o risco dos outros selecionarem por você quem vai lhe bater mais. Por isso que não é sábio o voto nulo. Agora, falemos da esquerda, da direita, democracia, republicano, progressista, conservador. Estes termos devem ser analisados no contexto onde se encontram. E para isto, vamos apresentar aqui esta seguinte figura. Vejamos a palavra aqui conservador na minha esquerda. Se eu coloco a palavra azul dentro do vermelho, ela fica roxa. Dentro do amarelo, fica verde. O azul dentro do vermelho fica roxo, dentro do amarelo, verde. Se eu pego esta palavra progressista, que está em vermelho, coloco dentro do azul, se transforma em roxo, dentro do amarelo fica laranja. Isto é, as palavras, como as ideias, as cores, modificam dentro do contexto em que se encontram. E qual era o contexto quando essas palavras nasceram? Existiam os esquerdistas, os jacobinos e os girondinos, os que eram da direita, grupos antagônicos na Revolução Francesa. Um grupo desejava destituir o rei do seu poder, da monarquia, e aqueles que eram da direita queriam conservar, os girondinos, o rei dentro do seu poder. E as pessoas estavam passando fome, muito abuso, não havia liberdade de imprensa. Logo, eu, dentro daquele contexto, lutaria pela democracia, pela liberdade da imprensa, pelo avanço, pela destituição do rei, porque a concentração do poder na cabeça de uma pessoa gera a ditadura. É nesse sentido que surgem os políticos filósofos, como Charles-Louis de Secondat, Montesquieu, pessoas que deram a ideia que o poder em uma pessoa poderia ser dividido em três: o poder judiciário, o executivo, o legislativo. É óbvio, então, que se alguém me olhasse naquela época, diria: você é um esquerdista, você é um progressista, dentro daquele contexto. Mas, na época de Allan Kardec, já que parte do nosso público é espírita, estas palavras também tinham outro significado: a palavra conservador e progressista. Na época de Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, encontramos que o Evangelho do Cristo sofreu traduções e, por isto, má interpretações, interpolações que modificaram o sentido das palavras do Cristo. E logo, o Evangelho segundo o Espiritismo seria um tratado das leis morais do Cristo. E nós aprendemos que somos o sal da terra. O sal tem várias funções: dar sabor, conservar. Na época que não existia geladeira, se usava muito o sal para a desidratação dos alimentos, para conservá-los. Nesse sentido, nós somos conservadores da mensagem do Cristo. Mas a palavra progressista na época de Allan Kardec, o que é que significava? A Igreja Católica, sem nenhuma referência depreciativa, mas fazendo uma análise histórica, tinha uma ascendência quase por completa em nossa vida social. E até mesmo na academia. Temos, por exemplo, a figura de Giordano Bruno, que propôs uma outra visão do universo e foi queimado pela Igreja Católica. Temos o grande astrônomo Galileu Galilei, que teve que declarar publicamente que seus conhecimentos estavam equivocados. Feito isto pela Igreja Católica. E Allan Kardec, diante destas aberrações que aconteceram, afirma que o espiritismo acompanharia a ciência e não dogmas. E quantas transformações aconteceu desde a época de Allan Kardec, que foi resistido pela Igreja Católica, mas adotada pelo espiritismo. Uma delas, as propostas de Charles Darwin sobre a evolução da espécie. Alfred Russel Wallace, espírita, cientista inglês, que também fez a mesma proposta. Temos as descobertas de Edwin Hubble em 1925,
conseguiu ver uma estrela em uma outra galáxia e a nossa visão de universo modificou completamente. E as descobertas da paleoantropologia, os cientistas que estudam a evolução do organismo humano através dos tempos. Quanto avanço que o Espiritismo acompanhou esse conhecimento. É nesse sentido que o espiritista é progressista. Agora, atualmente, estas palavras adquiriram um outro sentido. A palavra, por exemplo, conservador, em nossa atualidade, o que é que significa? Aquele que zela pelos valores morais tradicionais, Deus, família, a responsabilidade do indivíduo perante a sociedade, não a sua massificação, a meritocracia. Quem é conservador defende esses direitos. Em questão econômica, ser conservador é liberal, não deixar o Estado influenciar na sua banca de feira, no seu carrinho de pipoca. Se você é dono de um supermercado, você não quer o governo ditando as normas para você gerenciar o seu negócio e menos imposto possível. Agora, o que significa, em nossos tempos, a palavra progressista? Em questões ético-morais, ela está associada, e estamos aqui citando o documento PNH 3, Decreto Presidencial de 2009, já fizemos um outro vídeo, que lá está escrito liberação das drogas, a legalização do aborto, a desconstrução da heteronormatividade pela teoria da identidade de gênero sendo aplicada nas escolas. Ser progressista hoje está associada a estas ideias. E a questão econômica, nós temos aí o socialismo, que causa a pobreza por onde passa. Na Cuba, que tem uma variação do comunismo, socialismo, veja a pobreza. Na Venezuela, hoje a Argentina está em completa degradação econômica. Nós não vemos argentinos fugindo para a Venezuela, nem tampouco cubanos indo para a Coreia do Norte. Nós vemos o contrário, pessoas que escapam do capitalismo. Se nós vivemos num país capitalista e falamos bem do socialismo, é o equivalente de você viver num país tropical e falar o quanto é bom morar na Antártida. Há uma dissonância cognitiva. Por isso, quando me perguntam, você é rista ou você é lista? Nós dizemos, nenhum nem outro. Eu sou Júlio Carvalho. E adoro o Espiritismo, que me ensinou as lições de Jesus Cristo, a amar a Deus, a servir as pessoas e também a ter discernimento para apoiar aqueles que desejam o meu bem e evitar aqueles que desejam me enganar. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.